E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu tô ótimo e o motivo é um só. Hoje o tema é muito bom. Você já viu aí no título, na thumb, hoje a gente vai montar a seleção dos técnicos brasileiros que foram jogadores. Mas deixa eu explicar direitinho pra você o que a gente vai fazer e os critérios que a gente vai utilizar. Bom, a gente vai posição por posição, do goleiro ao centroavante, escolhendo técnicos brasileiros que foram jogadores para montar um time. E o critério vai ser quem é melhor técnico e não quem foi melhor jogador. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem dois meias. O primeiro meia, ele foi um grande jogador, mas ele é um técnico medíocre. E o segundo é um ótimo técnico, mas foi um perna de pau. Para nossa seleção, a gente vai escolher o cara que foi bom técnico e perna de pau como jogador. Aí lá no final a gente olha essa seleção dentro de campo como jogadores e vê se ficou uma coisa decente. Mas o critério pra gente escolher o cara pra posição vai ser se ele foi bom técnico ou não. Outra coisa que entra no nosso critério de escolha com relação a se foi bom técnico ou não, a se é bom técnico ou não, é que o que a gente vai considerar primeiramente é se o cara é bom técnico hoje em dia. Esse é o fator primordial. A gente também considera com pesos menores se o cara é promissor, se o cara tem um potencial e se ele teve um passado, uma história legal, se ele foi vencedor, mas o fator primordial é se ele é bom técnico hoje. Então, sem mais delongas, vamos montar a nossa seleção. A gente já começa a nossa seleção com uma unanimidade, não tem nenhum técnico no futebol brasileiro que tenha sido goleiro que rivalize com o Rogério Ceni por essa posição na nossa seleção. O Rogério foi escolhido para guiar o principal projeto futebolístico que a gente tem hoje no Brasil, que é o do Flamengo, que investe muito dinheiro e, por investir muito dinheiro e ter escolhido o Rogério, colocado esse investimento na mão do Rogério, a gente tem sim que levar isso em conta para colocar o Rogério como um dos principais técnicos do país hoje. Além disso, ele teve um ótimo trabalho pelo Fortaleza, que colocou ele nessa posição de ser escolhido pelo Flamengo. Mas, como eu já disse, o ponto é, não tem nenhum outro técnico que tenha sido goleiro que chegue perto do Rogério Ceni, por isso a posição é dele. E para fechar, na questão ser promissor, quando a gente olha o Rogério, que é um técnico que não começou há muito tempo, já fazendo bons trabalhos, com conceitos modernos, a gente vê que ele é sim muito promissor, então ninguém chega nem perto de tirar essa vaga do Rogério Ceni na nossa seleção. Então, continuando no nosso sistema defensivo, vamos para a lateral direita e, diferentemente do guarda-redes, não teremos uma unanimidade e isso vai levar a gente a fazer uma improvisação. O ponto é, não temos técnicos que tenham sido bons laterais direitos. O que chega mais perto de colocar uma tentação na gente de escolher ele é o Jorginho, que foi assistente do Dunga na seleção e conquistou um carioca pelo Vasco. Mas ele sendo o melhor já demonstra que não temos muitas opções. Então a gente vai fazer uma improvisação, como eu já disse. A gente vai pegar o Roger Machado, que foi lateral esquerdo, chegou a jogar como lateral direito e colocar ele na lateral direita, mesmo ele tendo atuado quando jogador na lateral esquerda majoritariamente. O Roger, que sabemos, fez um grande trabalho pelo Bahia, fez um grande trabalho pelo Grêmio, fez trabalhos ruins no Atlético, onde ele conquistou um campeonato mineiro, apesar de tudo, e outro trabalho ruim no Palmeiras, mas ambos esses trabalhos foram interrompidos muito rápido, o que coloca pouco tempo para ele ter desenvolvido um trabalho de verdade. Então isso dá uma amenizada na crítica que a gente faria a ele por esses dois trabalhos ruins. Então, como eu já disse, teve um bom trabalho no Bahia, um bom trabalho no Grêmio, é outro técnico que a gente pode colocar como promissor, porque tem ideias legais, a gente vê os times dele jogando, a gente percebe conceitos modernos colocados ali, então ele vai merecer essa improvisação e vai ser o nosso lateral direito. Continuando aqui no nosso sistema defensivo, a gente vai para a defesa e aí sim a gente vai ter muitas opções, muitas. Talvez seja o lugar, a posição em que a gente tenha tido mais opções para colocar. A gente tem Carille, a gente tem Mano, a gente tem Abel, a gente tem Felipão. E o primeiro desses quatro que a gente tira da disputa é o Carille, porque apesar dele ter ganhado um brasileiro e 3 campeonatos paulistas pelo Corinthians, ele não é um cara tão elogiável.
Muita gente critica ele por não ter conceitos tão modernos e por fazer times muito simples, times muito reativos, então ele é o primeiro a cair dessa disputa e não chegar perto de tirar a vaga dos outros 3. Dentre os outros 3, o que se destaca é o Felipão e vai ficar com a primeira vaga do nosso sistema defensivo, do nosso miolo de zaga. O Felipão, que recentemente faz um bom trabalho pelo Cruzeiro, recuperou o Cruzeiro na Série B e está próximo de se garantir na segunda divisão para o ano que vem, o que é uma coisa boa se a gente pensar que o Cruzeiro por muito tempo ficou na zona de rebaixamento da Série B. E além disso, recentemente o Felipão fez um bom trabalho pelo Palmeiras quando conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018 e ficou muito tempo invicto entre 2018 e 2019. E nem precisamos falar da história do Felipão e tudo que ele já ganhou, Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil. O Felipão é o nosso primeiro defensor do miolo de zaga. Para outra posição do nosso miolo de zaga, que vai fazer essa dupla com o Felipão, a gente teve uma das posições mais difíceis de se escolher, porque ficou entre Abel Braga e Mano Menezes. O Abel Braga, que é um cara requisitado ainda, tanto que foi escolhido pelo Inter para recuperar o time, para fazer a transição para o ano que vem para o Ramires, como eu já disse, é requisitado ainda. O Mano também acabou de sair do Bahia de um trabalho muito ruim, mas ainda é com certeza requisitado e no ano que vem times vão procurar ele para iniciar projetos. Mas o ponto é, apesar de requisitados, os dois não vivem nem de perto a melhor fase de sua carreira. O Mano fez um péssimo trabalho pelo Bahia, como eu já disse, e o Abel Braga não faz um bom trabalho pelo Inter e não fez um bom trabalho pelo Cruzeiro. Recentemente, o Mano conquistou coisas mais legais, conquistou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro e fez um bom time pelo Cruzeiro, ficou bastante tempo lá, construiu um projeto até que legal, e o Abel Braga, há não tanto tempo atrás, lá em 2012, conquistou um Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Então os dois se igualam muito, os dois acabam ficando muito equiparados, o que dificultou a nossa escolha. Mas por Abel Braga ter uma história muito maior no futebol, ter conquistado a Libertadores, ter feito times incríveis pelo Inter, o Abel vai ficar com essa vaga pelo critério de desempate que foi a história. Então nosso miolo de zaga ficou com Felipão e Abel Braga. E agora, para fechar o nosso sistema defensivo, vamos para a lateral esquerda, onde uma das opções seria o Roger Machado, mas como a gente jogou o Roger Machado lá para a lateral direita e improvisou ele, essa disputa vai ficar entre Luxemburgo e o único que poderia chegar perto seria o Silvinho, que foi assistente do Tite na seleção e treinou o Lyon. Mas não dá para comparar com o Luxemburgo, mesmo o Luxemburgo não estando no seu auge agora. Mais uma vez, como a gente já falou sobre o Abel Braga e sobre o Mano Menezes, apesar de muita gente apontar ele como ultrapassado, ele ainda é requisitado, tanto que foi contratado pelo Palmeiras no ano passado e foi contratado pelo Vasco nesse ano retrasado, né? Já estamos em 2021, foi contratado no ano retrasado pelo Palmeiras e no ano passado pelo Vascão. E pelo Vasco, ele fez um bom trabalho lá atrás, recuperou o time, assim como recuperou o Sport anteriormente. No Palmeiras, conquistou um Campeonato Paulista e ficou muito tempo invicto. Então, apesar de não viver a melhor fase da carreira, ainda é um cara requisitado e que faz bons trabalhos. Isso sem falar da história absurda que ele tem no futebol. Então, a lateral esquerda é de Vanderlei Luxemburgo, a gente fecha o nosso sistema defensivo, então vamos relembrar como ficou. Rogério Ceni no gol, na lateral direita improvisado Roger Machado, miolo de zaga com Felipão e Abel Braga e na lateral esquerda Vanderlei Luxemburgo. Vamos pro meio campo, vamos! E eu já vou avisando que a gente vai ter que fazer uma retranca, isso porque a volância, assim como o miolo de zaga, teve muitas opções, o que dificultou a nossa escolha. Então a gente vai fazer uma linha de 3 volantes, vamos fazer uma retranca mesmo, nem ligo. Isso porque a gente teria muitas opções, desde Humberto Lauser e Chamusca, Dorival Júnior, Wagner Mancini, Darry Hellman, Tite, a gente teria muitas opções, então a gente tem que fazer um sistema que a gente consiga englobar o máximo dessas opções. Então o primeiro da nossa linha de 3 volantes vai ser, óbvio, o Adenor, vai ser o Tite, atual técnico da seleção brasileira, ganhou tudo nessa última década com o Corinthians, talvez uma unanimidade como o melhor técnico brasileiro na atualidade, ele é o primeiro dessa nossa linha de 3. Os outros 2 que eu citei e vão acabar caindo nessa disputa primeiramente, vão ser o Chamusca e o Humberto Lauser. O Chamusca fez um ótimo trabalho pelo Cuiabá e foi escolhido para substituir o Rogério Ceni no Fortaleza,
E o Humberto Lauser faz um grande trabalho pela Chapecoense, brigando pelo título da Série B desse ano. Mas os dois começaram há pouco tempo, têm trabalhos muito recentes, então não dá para colocar na disputa com os outros três que eu citei. Outro que vai cair dessa disputa é o Dorival Júnior, porque num critério contrário ao do Humberto Lauser e do Chamusca, não faz um bom trabalho há muito tempo. O último que ele poderia ter feito seria no Atlético Paranaense, quando ele substituiu o Thiago Nunes, que tinha ganhado tudo, mas não conseguiu fazer absolutamente nada, o time não jogou na mão dele, ele caiu e há muito tempo o Dorival Júnior não faz um bom trabalho. Então ele vai ser outro que vai cair dessa disputa na volância. Então as outras duas peças que vão compor a nossa linha de três nesse meio de campo, nessa volância, serão Wagner Mancini e Odair Hellmann. O Odair, que fez grandes trabalhos pelo Fluminense e pelo Inter, quando saiu do Fluminense deixou um buraco e o time caiu de rendimento absurdamente. E os dois trabalhos dele, como já disse no critério lá no começo, são trabalhos recentes, o que coloca um peso maior sobre isso. Então ele vai compor essa volância ao lado do Tite. O Wagner Mancini pegou dois trabalhos desacreditados com o Corinthians e Atlético Goianiense e fez os dois times jogarem bem, melhorarem seus desempenhos. Além de que o Wagner Mancini lá atrás fez aquele trabalho absurdo com o Paulista de Jundiaí ganhando a Copa do Brasil. Então nenhum dos outros que eu citei chegam perto desses dois. Então a nossa volância está formada com Adenor, Tite, Wagner Mancini e Odair Hellmann. Na frente dessa linha de três, a gente tem apenas um meia nesse nosso 4-4-2. O nosso meia não tem outro que chegue perto dele, tem que ser Fernando Diniz. O Fernando Diniz, que hoje comanda o São Paulo e faz um trabalho absurdo, é um time que joga muito bem, é um time que está na liderança do Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Copa do Brasil e é claramente, dentro de campo, o time mais organizado do país. Hoje, ele, por comandar esse time, tem que ser o meia dessa nossa seleção. O único que talvez incomodaria ele, que foi um grande jogador e é até uma pena não estar nessa seleção, é o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira que ganhou 2 brasileiros com o Cruzeiro, ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, mas não faz um grande trabalho há muito tempo, então não chega nem perto de tirar essa vaga do Diniz. Então vamos ver como ficou o nosso meio de campo. Ficou uma linha de 3 volantes com Tite, Wagner Mancini e Odair Hellmann. Na frente, o nosso queridíssimo Fernando Diniz no nosso 4-4-2. Então vamos fechar esse time com um atacante, aliás, 2 atacantes. E diferentemente do miolo de zaga e da volância, aqui pro ataque temos poucas opções também. O único que chega perto de incomodar as nossas duas escolhas é Jair Ventura. Jair Ventura, que lá no começo fez um grande trabalho pelo Botafogo, fez trabalhos ruins tanto pelo Santos quanto pelo Corinthians, apesar de que pelo Corinthians ele chegou na final da Copa do Brasil, então não é um trabalho totalmente desconsiderável. Mas não fez um bom trabalho desde que saiu do Botafogo lá atrás. Chegou no Sport, até começou bem, mas caiu de rendimento o time dele e hoje só briga contra o rebaixamento. Então não tem como o Jair incomodar os outros dois que a gente escolheu para compor o nosso ataque. E o primeiro, para acabar com essa surpresa, acabar com esse showzinho que eu tô fazendo aqui de suspense, é Renato Gaúcho, o técnico mais longevo que a gente tem hoje no futebol brasileiro, há muito tempo no Grêmio, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, o time dele é muito consolidado, é um time que nesse ano tá indo longe em todas as competições, final da Copa do Brasil, caiu na Libertadores lá nas quartas de final, tá lá em cima no Brasileiro, então não tem como não ser o Renato Gaúcho um dos atacantes do nosso time. Além de que, se a gente falou de conceitos, de bons conceitos empregados dentro de um time, a gente percebe que todos os times do Renato no Grêmio, lá de quando ele começou em 2016 até hoje, são times que têm bons conceitos empregados e boas ideias sólidas. E quem vai compor esse ataque junto com ele é o Cuca, que faz um grande trabalho pelo Santos, final de Libertadores, lá em cima no Brasileiro, fez recentemente um grande trabalho pelo Palmeiras, lá em 2016, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, então tem que ser o Cuca, o cara que vai compor esse ataque e fechar o nosso time. Renato Gaúcho e Cuca, fechamos a nossa seleção. Bom, então vamos retomar para ver como ficou a nossa seleção. Coloca a arte aí, produção. Bom, o nosso goleiro foi o Rogério Ceni, nosso lateral direito improvisado, o Roger Machado, no miolo de zaga, Felipão e
e Abel Braga. Na lateral esquerda, Vanderlei Luxemburgo. Os nossos 3 volantes são Tite, Wagner Mancini e Odair Hellmann. O nosso meio, Fernando Diniz. E no ataque temos Renato Gaúcho e Cuca. Quem você colocaria para treinar esse time de treinadores? Eu sei lá. Bom, olhando esse time, eu falo que para mim pessoalmente, eu gostei do sistema defensivo e gostei do ataque. Eu acho que todos esses jogadores no auge, atuando junto, dava pra brincar, hein? Dava um bom time, vamos falar a verdade. Mas eu quero saber de você. O que você achou da nossa seleção? Concorda com as nossas escolhas? Eu acho que o que vai dar mais discussão vai ser Mano Menezes e Abel Braga, mas não sei. Você vai me dizer, comenta o vídeo, deixa a sugestão de novos vídeos, dá o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder novos vídeos e manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que gosta de futebol e você acha que vai curtir o nosso conteúdo. E até a próxima, rapaziada.